Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A revelação do Espírito Santo nesta palavra leva-nos a meditar sobre o domínio. Quem nos domina? Esta é a questão do reino. Se somos dominados pela carne e sangue, pelo espírito do mundo, andamos nas trevas e perdemos a luz da vida. O Espírito Santo veio nos constituir reino e veio nos fazer sacerdotes para Deus, o Pai de Jesus Cristo. Isso é algo tremendo e glorioso. O Espírito Santo nos guiar a toda a verdade. A verdade é o espírito de realidade da presença e do poder de Deus. Como o Espírito nos constitui reino e nos constitui sacerdotes? Vamos ler a palavra que está em Romanos, no capítulo 5, no versículo 17. Diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Observe o que a doutrina dos apóstolos nos ensina. Reinarão em vida por meio de um só. Não há outro nome, nem outro Espírito, além do Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Para que possamos estar no reino e sermos governados por um Espírito que veio do céu. Quando acontece no dia de Pentecostes, um som vem do céu. O Espírito vem do céu para a terra e entra naqueles que creem. Entrando em nós, o Espírito nos constitui reino e entra em nós a vida de Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o Espírito de vida. Eu sou a luz da vida eterna, da vida incriada de Deus, que enche o nosso espírito. E nós, com nossa alma, com nossa mente, com nossos pensamentos, podemos compreender isto. Por isso a vida eterna é conhecer a Deus como único Deus verdadeiro. Em todas as coisas religiosas, nós devemos ter cuidado. Devemos ser vigilantes, porque nós fomos chamados para reinar em vida, para estarmos sujeitos unicamente a este Jesus Cristo, a este Espírito Santo. O reino no qual nós somos constituídos é por meio do Espírito Santo. Os homens entram e tentam fazer isto segundo a carne, mas não podem fazer a obra que só Deus pode fazer. Lembre-se, o Espírito Santo é o Deus vivo e verdadeiro agora. Ele está agindo para nos constituir reino, para que pelo seu poder nós possamos ser vencedores da morte. Por isso o versículo 17 diz: se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte. O que há no mundo? Um reino de morte. As pessoas estão mortas. Seus assuntos é de morte. Seus pensamentos são de morte. Quem pode tirar-nos da morte para a vida? Também aqui em Apocalipse, Jesus diz no capítulo 1, quando aparece a João: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Isto é, ele abre para que possamos sair desta morte espiritual e reinarmos em vida. Portanto, vejam o que está escrito. Encontramos também em Efésios esta realidade e este ensinamento e o lugar que devemos ocupar por meio desse Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Capítulo 2 de Efésios, a partir do versículo 4. Mas Deus,
sendo rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos pecados ou delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Os homens carnais fazem a igreja segundo as coisas terrenas, mas só o Espírito Santo pode nos fazer assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Este é o lugar da igreja a qual as portas do inferno, as portas da morte, não prevalecem contra ela, porque estamos em ressurreição e vida juntamente com Cristo. Portanto, é esta a palavra. É o reino do céu no nosso homem interior. Ore e vigie. Vivemos tempo de corrupção. Vivemos tempo de espírito enganoso. Vivemos tempo de doutrina de homens. Vivemos tempo de doutrina de demônios. Todo sistema religioso está corrompido porque foi fermentado pelo pensamento humano. O Espírito Santo é primeiramente puro. O Espírito é santo, glorioso, verdadeiro e veio do céu. Isso significa que ele está totalmente separado das coisas humanas e terrenas. Quem pode nos fazer assentar em lugares celestiais, senão o Espírito de Jesus Cristo? Portanto, ore e vigie. O Senhor Jesus disse: vinde a mim, entre nele, passe pela porta, a única. Diz o Senhor: eu sou a porta, entrai por mim. Salvem-se e achem pastagem. Alimente-se de Cristo. Viva no reino de Deus, no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.